Boa noite. Há a possibilidade de novas eleições no Bahia em breve. E essa terceira intervenção, determinada pela Justiça em cerca de 2 anos, acontece num momento crucial, a disputa pela Série A do Brasileirão. É sobre o tricolor de aço, o entrevista coletiva de hoje. O meu convidado é o jornalista, ex-conselheiro e sócio do clube, além de autor do livro Bahia Esporte Clube da Felicidade, 70 anos de glória, Nestor Mendes Júnior. Boa noite, Nestor. Boa noite, Silvana. Boa noite, amigos. Um prazer estar aqui com você. Antes de mais nada, qual é a análise que você faz desse momento do Bahia? Olha, eu acho que é um momento, na história do Bahia, um momento importantíssimo, né, de mudança efetiva dessa saga que o Bahia, que acompanha o Bahia há alguns anos, pelo menos minimamente há 15 anos, o mesmo grupo no poder e 15 anos de resultados negativos, de uma história muito ruim para a torcida. Então, eu acho um momento importante. O Bahia precisa ser reconstruído, precisa ser passado a limpo e eu acho que é um momento oportuno. Agora, o processo ainda em curso, já que há recursos, ele tem como réu Bahia e não Marcelo Guimarães Filho. E a base seria a irregularidade da última eleição. Realmente essa eleição foi irregular? Olha, para você ter ideia, são 300 conselheiros, os conselheiros não foram eleitos, não participaram de uma eleição, foram escolhidos pelo próprio Marcelo, que escolheu Marcelo presidente, né? É uma coisa surreal, seria algo que você imaginaria como uma coisa que não existiu de fato. Você tem conselheiros que eram conselheiros e não foram porque ele resolve tirar. Você tem conselheiros que nunca foram sócios. Como assim? Um conselheiro de um clube que nem associado era? Nem sócio era. Você tem pessoas, inclusive, que são destaques na sociedade, eram conselheiros do Bahia e não eram sócios do Bahia, porque interessava colocar para dar algum verniz de que eram pessoas ilustres no Bahia e que estavam no conselho, uma minoria para poder dar um certo lustro de participação. Mas é totalmente irregular. Eu, por exemplo, fui conselheiro e não fui eleito, não participei de uma chapa, não disputei uma eleição e apareceu o meu nome como conselheiro. Simplesmente apareceu? Apareceu. O presidente resolveu botar o meu nome e alguns nomes da oposição, que era uma oposição mais radical a ele, no conselho, para dar esse lustro, 10, 20 nomes, enquanto 280 eram todos dele. Então, fui conselheiro, fiz um documento lá, renunciando, eu não fui eleito, não posso ser conselheiro. Agora, o advogado que representa o Bahia, o Cacai, né, o Antônio Carlos de Almeida Castro, e alguns futebolistas dizem que é um momento muito delicado na disputa da Série A. Um clube pode, com essa instabilidade, inclusive, afastar parceiros mesmo financeiros, né, patrocinadores e afins. Você acredita nisso? Olha, eu acho que com a administração de Marcelo Guimarães Filho, esses parceiros é que estavam sendo afastados. E o principal parceiro que estava sendo afastado era a torcida do Bahia. Você tem uma média histórica de público do Bahia que é das maiores. O Bahia disputou a Série C e foi campeão de renda e campeão de público da A, B e C. E ultimamente você tinha públicos risíveis. Que isso ajuda a afastar o patrocinador também, porque o patrocinador vai em função de resultado, de você ter um clube com a torcida apoiando. Isso tudo gera patrocínio, gera renda, gera receita, uma série de coisas. Essa administração é que estava afastando tudo isso. E essa história é uma história meio para criar uma espécie de terror, que o Bahia ia tomar WO. O Bahia tomou WO, foi lá em São Paulo, ganhou. E, coincidentemente, é a melhor colocação do Bahia em toda a sua história de pontos corridos. É o terceiro ali no G4, momento de né? intervenção. E não existe isso, as coisas correm. Você teve um impeachment de um presidente no Brasil, que foi o presidente Collor, e o país continuou andando, a Bandeirantes continuou trabalhando, os jornalistas continuaram fazendo jornalismo. Então, eu acho que isso é terror, isso é uma história que não convence. Até ontem o resultado mostrou que isso não tem nada a ver. A gente tem uma pergunta do apresentador do Brasil, gente, o Ziel Bueno. Olá, tudo bem? Como o senhor avalia a forma irônica que o ex-presidente do Esporte Clube Bahia está tratando a intervenção no clube nas redes sociais? Zé, é um prazer falar com você. Eu acho que a ironia dele é um desrespeito à sociedade, um desrespeito ao torcedor. Você não pode
responder à justiça com ironia. A CPU voltou, aquela coisa toda, mandando a torcida aí para aquele lugar. É um desrespeito à história do clube e à torcida, que é o maior patrimônio do Bahia. O Bahia não tem nada do ponto de vista físico, tem muita coisa, muito pouca coisa, muito pouco ativo de jogador hoje para dizer, pô, tem um jogador com um potencial de venda enorme, muito pouca coisa. Então, o maior potencial da torcida é o Bahia, e você desrespeitar isso. Eu acho isso no mínimo, mostra que essa falta de controle emocional, de falta de estabilidade emocional, é uma prova da situação do Bahia. Agora, por outro lado, na nota oficial, ele disse que vai colaborar com o interventor Carlos Hatz e que incitou também os funcionários a colaborarem e a disponibilizarem todo tipo de informação. Ele teve uma orientação do advogado de mudar a postura, porque você pode não gostar da decisão judicial, mas você tem que respeitar. Numa sociedade civilizada, a lei, a justiça e a lei devem prevalecer, né? E Silvana, é flagrantemente ilegal todo o processo de montagem do Bahia. A chapa que elegeu o conselho não existe, a chapa que o elegeu o presidente não existe do ponto de vista legal. É como você reunir os amigos e dizer assim, vou eleger Silvana para determinada coisa a partir dos amigos, da família. É mais ou menos o que eles fizeram. Eu acho que o risco que o Bahia corre hoje é de não ter essa legalidade garantida por esse processo legal. E isso gera uma série de coisas. Você tem a torcida hoje, o Jornal à Tarde fez uma enquete que dá quase 90% de pessoas apoiando a intervenção. Não dá mais para você sustentar a ditadura, achar eu mando e os ditadores que têm resultados ainda eu acho que tem alguma chance. Agora, o ditador que leva o Bahia para a terceira divisão, que leva o Bahia a tomar 7 e 5 do Vitória, que leva ao vexame nacional, não tem chance. Já as acusações contra a gestão do tricolor e as provas que fundamentam as denúncias. O Entrevista Coletiva volta em instantes.